quem não ama a sabedoria e repudia o conhecimento, consegue prosperar sobre a terra? Não. Não tem como. Mas olha que coisa interessante. Quando você adquire conhecimento, está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você pensa em adquirir conhecimento, lembre-se de uma coisa: conhecimento que traz liberdade, tá? Busque conhecimento que traga, que produza liberdade. Se você buscar conhecimento de coisas alienadoras, você é o primeiro a ser alienado por isso. Metas. Como fazer metas? Como fazer metas? Metas vão alienar o seu potencial. Então, quando você pensar nessa estruturação, você vai anotar assim, ó. Na verdade, você pode até escrever ali, se vocês quiserem falar aqui: eu não preciso de metas. Eu preciso de alvo. Como assim, Sidney? Eu não preciso de metas, eu não preciso de teto sobre a minha cabeça. E aí você vai entender que teto é poder. Entende? É algo que foi construído. Mas quando você entende a diferença de poder e autoridade, que muitos de vocês também buscam isso, sabe? Só que não entende a diferença de poder e a diferença de autoridade. Poder é construído tijolo a tijolo, sabe? Poder é terreno, entende? Poder é daqui da terra. Autoridade. Autoridade não é meta, mas vem de cima. Então faz assim, você que está aí na sua casa, aonde você estiver, faz assim, ó. Estica o braço lá em cima. Aí você fala assim, ó. A autoridade é instituído sobre a minha vida. Aí você vai entender uma coisa, que foi instituído sobre a sua vida: governo e domínio. Então coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim, ó. Repete junto comigo. Eu abro mão das metas. Eu abro mão da alienação. Porque eu fui chamado para prosperar. Entende? E o poder, Sidney? O poder se constrói degraus, escada, para você continuar crescendo. Só que quanto mais você cresce, você precisa entender uma coisa: mais gente precisa crescer junto com você. Poder, ou seja, é quando você pode, de fato, influenciar pessoas. Poder é quando você pode, de fato, ajudar pessoas. Não é usar de pessoas para poder ter coisas. Use de coisas e valorize pessoas. Você quer de fato entender o que é viver em plenitude? Entenda isso que eu estou te falando. Use coisas e valorize pessoas. As metas, elas ficaram para trás. Até ontem você pode ter tido um conceito de meta. Mas entenda isso que eu vou te falar. No livro da sabedoria está escrito que os filhos são como flechas na aljava. E flechas servem para quê? Lançada ao alvo. Então presta atenção. As suas metas ficaram para trás. O que você tem agora? A visão, a fotografia final daquilo que de fato você quer viver. Visão muda o destino. Você não precisa de meta. Sabe por quê? Porque a meta é quando você olha para o ápice. Ela vai te limitar. Mas eu vou fazer um exercício aqui com você. Eu sei que isso aqui é ridículo. A maioria das pessoas não dá conta de fazer isso. Principalmente fazer isso na internet, tá? Mas eu vou fazer isso com você, para você poder entender o que é de fato ter visão. Então faz assim, ó. No lugarzinho que você tá, se você estiver em pé, sentado, se estiver dirigindo, você encosta o carro, tá? Mas você vai no lugarzinho que você tá. Fecha seus olhos. Todos vocês aí também. Pode fechar os olhos. Fecha os olhos. Agora respira fundo junto comigo. Faz assim, ó.
Mais uma vez. Agora, aquilo que você estava pensando que era meta na sua vida, você vai enxergar como um alvo de tiro realmente. E o seu desejo, ele é uma flecha. O seu desejo de perder peso, de aumentar a sua patrimonização, de estruturar uma família, o seu desejo para esse ano, ele não é uma meta, ele é uma flecha. Essa flecha, ela tem que estar apontada diretamente para esse alvo. Esse alvo é a fotografia final. Mantenha seus olhos fechados. Eu quero que você enxergue a fotografia final daquilo que você de fato deseja. Você não precisa pensar como a maioria das pessoas te ensinaram. Você precisa enxergar o que a maioria das pessoas não se esforça para enxergar. Enxerga a fotografia final. Se o seu desejo é perder peso, enxerga como você quer estar dentro desse determinado período de tempo, respeitando as leis naturais para que você possa alcançar o que você deseja. Se você quer construir patrimônio, enxerga como você quer estar, qual é o número que você deseja ter na sua conta bancária, nos seus investimentos, dentro desse período de tempo onde você vai investir as suas reservas, a sua energia, tudo o que você de fato precisa para poder alcançar o resultado que você deseja. Isso é um alvo, isso não é uma meta. Lembre-se, lá no livro de João 14, Jesus disse: vocês farão coisas maiores das quais eu fiz. O alvo é fazer essas coisas verdadeiramente na sua vida. E essas coisas estão inclusas: ser agraciado, próspero, pleno, nas 12 áreas da sua vida. Na saúde, na família, nas finanças, nas conexões. Então, com seus olhos fechados, enxerga esse ponto principal. E depois você pode fazer isso com todas as outras áreas da sua vida, que você vai criar os alvos. Você só precisa de um alvo, porque a flecha já está na sua mão. A flecha é o desejo. Então olha de fato para isso e siga em direção ao alvo. Como Paulo disse, siga em direção ao alvo. Agora respira fundo. Mais uma vez. Vai abrindo os olhos. Isso. Entenda uma coisa. Põe a mão assim, ó, sobre o seu peito. Sinta seu coração batendo. Existe um alvo na sua vida. Esse alvo é se conectar direto com a fonte. Qualquer obstáculo que tenha no meio do caminho são metas. Olha para a pessoa que estiver do seu lado. Se você estiver sozinho, você pode falar para você mesmo. Fala assim: eu tenho alvos. As metas ficaram para trás. Na verdade, faz assim: as metas agora são onde eu piso. Porque enquanto elas regiam sobre a sua vida, elas limitavam o seu potencial. Mas a partir de agora, você entende que você tem um alvo. E entre a flecha e o alvo, não tem obstáculo.